A Irani divulgou os resultados do terceiro trimestre e o mercado bateu um bocado na ação. Será que depois desses resultados eu voltei a comprar as ações da Irani? É isso que a gente vai discutir um pouco no vídeo de hoje. Eu sou Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Para quem está chegando aqui no canal, eu peço para você que se inscreva no canal, que ative o sininho para não perder nada, e deixe o like, porque ajuda demais o canal, e que também comente aqui se você gosta de Irani, se você tem essas ações, se prefere outras, enfim, deixe seu comentário que eu sempre busco ler e responder. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no que a Irani divulgou de resultado no terceiro trimestre. Bom, começando pela receita, a gente teve uma receita em linha aí com o trimestre anterior e com o trimestre do ano passado. Então, 440 milhões de receita líquida contra 428 no segundo trimestre e 430 no terceiro trimestre do ano passado. Então, uma receita aí estável ao longo desses últimos trimestres. No entanto, quando a gente olha para o EBITDA ajustado, a empresa entregou um EBITDA ajustado de 137 milhões, o que foi abaixo do segundo trimestre, que tinha sido 144, e também abaixo do terceiro trimestre do ano passado. Então, o EBITDA ajustado um pouco abaixo aí dos trimestres anteriores. Fez com que a sua margem EBITDA viesse aí para algo como 31,1%, de novo, caindo em relação aos outros trimestres. O lucro líquido foi de 95 milhões, um pouco acima do segundo trimestre desse ano e um pouco abaixo do terceiro trimestre do ano passado. No entanto, é um pouco difícil a gente comparar esse lucro líquido entre segundo trimestre e terceiro trimestre, porque teve alguns eventos não recorrentes. No segundo trimestre, por exemplo, teve a parte de participação de administradores nas despesas, isso aí acabou impactando o resultado. E também a gente tem a linha de variação do valor justo dos ativos biológicos. Eu gosto de olhar essa empresa excluindo essa variação, porque para mim isso é um efeito não caixa e não tende a ser recorrente. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer a modelagem desse tipo de empresa, a gente coloca que a variação do valor justo dos ativos biológicos ao longo do tempo é zero, é nula. E por conta disso, a gente teve uma variação razoável, grande, tá? Por conta de preços de ativos biológicos, no caso das florestas. Então, isso acabou impulsionando o lucro líquido. Se a gente fizesse o lucro líquido ajustado, e eu até falo um pouquinho disso um pouco mais à frente, mas assim, o lucro líquido seria consideravelmente menor, seria ali uns 25, 30 milhões de reais a menos, justamente para capturar essa variação do valor justo dos ativos biológicos. O nível de endividamento ainda bastante controlado, 1,2 vezes EBITDA. O endividamento da empresa tem crescido muito por conta dos investimentos na plataforma Gaia, inclusive já nesse terceiro trimestre, começou a dar algum tipo de resultado. A plataforma Gaia é o grande projeto da Irani, é um projeto que tende a ter um retorno mais no médio prazo, então o grosso vai vir aí em 2024, 2025 em diante, mas obviamente conforme ela vai investindo, ela vai tomando dívida, isso vai aumentando o seu nível de endividamento. Bom, falando sobre a parte de produção, a primeira coisa que chama atenção foi a produção e venda de papelão ondulado. Tá? A gente teve aí um crescimento de 14% em relação ao segundo trimestre do ano passado o segundo trimestre desse ano e o terceiro trimestre do ano passado. Então a gente teve um incremento por conta da entrada em operação de uma parte da plataforma Gaia. Então eles aumentaram o volume de produção de papelão ondulado, é uma coisa bastante positiva. Quando a gente olha a produção a venda de papel, a gente vai ver que a venda de papel teve uma pequena queda, tá? Então a gente teve aqui uma queda de 7%, e a venda de papel caiu justamente porque eles começaram a aumentar o uso interno de papel. Então, no processo produtivo de produção do papelão, o que eles fazem? Eles pegam o papel e transformam em papelão. Ou eles vendem o papel para terceiros, ou eles usam internamente. Como eles começaram a usar mais, a fazer produção maior de papelão ondulado, isso acabou demandando um pouco mais de papel que eles produzem. Então, até aí, normal e positivo. Um ponto que eu achei negativo foi a das resinas. Essas sim tiveram uma queda. Resina é uma participação pequena da receita da Irani, mas tem ali um certo impactozinho na receita. Então, quando a gente olha a receita a venda e a receita de resinas, teve uma queda aí próxima de 30%. Bom, um outro ponto também, eles tiveram uma venda de propriedade, tá? Então, a gente tem aqui os eventos não recorrentes, então 7,2 milhões, e aí isso aí acabou impactando o lucro líquido positivamente. Então, assim, como eu falei, teve alguns eventos não recorrentes que impulsionaram o lucro líquido. A gente olha esse lucro líquido aqui de 95 milhões,
tem que tomar cuidado porque tem essa questão de uma venda de propriedade, eles até colocam aqui, além também dessa variação do valor justo biológico, que é um efeito não caixa. Então, colocando esses dois pontos, a gente teria um lucro líquido consideravelmente menor, mas nada fora do que já era esperado para a Irani. E assim, o EBITDA ajustado para mim, a margem EBITDA veio um pouquinho abaixo do que eu imaginava uma margem EBITDA ali mais na casa dos 32, 33%, mas uma margem EBITDA boa, um volume de EBITDA bom, e de novo também essa questão do projeto Gaia, da plataforma Gaia, entrando um pouquinho em operação adiantada. O ROIC da empresa, esse é um outro ponto que a gente gosta bastante de olhar, teve uma pequena queda. O que acaba impactando um pouco o ROIC é que conforme eles aumentam os investimentos na plataforma Gaia, isso aumenta a base de capital. Então o ROIC ele é o resultado dividido pela base de capital. Conforme a base de capital aumenta, isso acaba impactando o ROIC para baixo. Chama muito a atenção é o nível de ROIC excessivamente elevado. E aqui eu acho que traz até um certo receio do mercado, a gente vai falar um pouco mais à frente, de como é que estão os preços do papelão ondulado. Bom, falando sobre os resultados, né, assim, eu achei o resultado no geral bom, tá? Então, algumas coisas que eu gosto de olhar. Primeiro, produção de papelão e papel ondulado. A gente teve aí que o volume de papelão ondulado vendido cresceu. A produção de papel teve uma pequena alta, coisa pouca. O que eles acabaram fazendo, como eu comentei, eles não venderam tanto papel porque eles usaram um pouco desse papel na produção interna de papelão. Na receita líquida média, a gente teve uma estabilidade na receita líquida média do papelão ondulado, ou seja, mostra que o preço do papelão ondulado ficou praticamente estável e a receita líquida média do papel até deu um leve aumento. Assim, os preços médios se mantiveram em bom nível, e aqui eu acho que é uma das grandes dúvidas que o mercado tem. O preço do papelão ondulado ele teve uma alta muito forte durante a pandemia, o preço das aparas disparou. Isso acabou impactando também o preço que eles conseguem vender o papelão. Então, assim, a gente já começa a ver o preço das aparas, que é um dos principais insumos da Irani, caindo. Só que o preço do papelão ondulado, que é o produto que eles vendem, ainda se mantém em níveis razoavelmente altos. Eu acho que o mercado ainda tem um receio muito grande de que o preço do papelão ondulado caia. Não foi isso que aconteceu no terceiro trimestre, e o que a gente tem escutado é que o quarto trimestre ainda está com uma demanda por papelão ondulado muito forte. Então, assim, a gente tem uma demanda alta com uma oferta ainda estrangulada. Então, é difícil imaginar que o preço do papelão ondulado vai cair e voltar para os patamares pré-pandemia, pelo menos no curto prazo. Bom, falando por segmentos, né, a gente pode notar que o papelão ondulado é o que teve um melhor incremento de receita líquida. Como eu comentei, houve a entrada de uma parte aí da segunda etapa de plataforma Gaia. Isso aumentou o volume de papelão ondulado produzido. A receita líquida de papel teve uma pequena queda. De novo, eles tiveram uma pequena queda na venda de papel para fazer o uso interno. E aí a gente teve uma queda no volume de resinas vendidas, e isso sim impactou a receita líquida. Então, resina, esse de fato teve uma queda no volume e nas vendas. Como eu comentei, a gente teve, acho que assim, a questão de resinas foi o que mais, não que foi mais impactante, mas foi o que foi o pior do resultado da Irani. Então, a gente teve queda na produção e nos preços médios também. Então, o preço médio caindo 8% de breu, 12% de terebentina, produção caindo 23% e a venda também caindo 28% trimestre contra trimestre. De novo, resina é uma receita pequena, mas óbvio que foi uma queda considerável, né? A gente teve uma queda na produção e no preço médio de venda. E aí, quando a gente olha na composição dos custos, uma coisa que me chama um pouco a atenção é que no segundo trimestre a gente tinha aqui que resinas era 9% do custo total, hoje está em 8%. Então, assim, praticamente não teve mudança na composição das resinas, mas o volume de resinas caiu bastante. De novo, a resina é um percentual pequeno da receita, então não é o grande game changer da Irani. De resto, para mim, ficou em linha. A Aparas teve um pequeno crescimento do todo, justamente porque a produção de papelão ondulado cresceu, então teve um crescimento da produção de papelão ondulado. Então é natural que o custo de Aparas tende a subir dentro do total. Então, assim, a parte de Aparas aumentou porque o papelão ondulado aumentou o percentual na receita operacional líquida. Bom, e aí falando um pouco sobre a plataforma Gaia, eu acho que aqui
teve até uma certa surpresa. Pelo que tudo indica, a plataforma Gaia está um pouco até adiantada. Esse, de novo, é o grande projeto da Irani. Então, o que aconteceu foi que a segunda etapa, aqui, o Gaia 2, que é a expansão de embalagens na planta de Santa Catarina, adiantou um pouquinho, tá? E eles conseguiram aumentar um pouco a produção de papelão ondulado. Falaram que ainda tem um mix, vamos dizer assim, um pouco ruim em termos de valor agregado, porque eles ainda estão rampando, eles ainda estão no processo de maturação dessa plataforma, o que é normal. O plataforma Gaia, então, já está com níveis de investimento avançando, e eu tenho achado muito interessante isso. Pode ser que a gente veja até um certo adiantamento também no ano que vem. E para mim aqui é uma das grandes formas de destravar valor para a Irani. Falando sobre a ação da Irani, no último mês, Klabin e Irani, a gente pode notar que Klabin teve uma alta de 20%, Irani teve uma alta de 7%. Depois do resultado, a ação teve uma queda. E assim, minha percepção também é que Klabin e Irani estavam bem descolados. A Irani vinha subindo bem acima do que Klabin vinha, tá? A Klabin estava sofrendo. E eu acho que aqui teve uma certa correção. Mas assim, falando sobre o motivo, para mim aqui ainda o grande receio, o principal risco de Irani é essa questão do preço médio de papelão. Então a empresa é uma produtora de papelão. E o que acontece é que a gente nota que o preço médio de papelão ele vinha simplesmente acompanhando a inflação, houve a pandemia, houve falta de aparas, houve aumento dos insumos, o preço do papelão que eles vendem disparou, o preço das aparas, que é o insumo dela, começou a cair, mas o preço do que é o produto final da Irani não caiu tanto. Então eu acho que aqui o grande receio que o mercado tem é de que o preço médio do papelão vai cair para os patamares pré-pandemia, não para os patamares pré-pandemia, mas assim, voltar a se acompanhar mais um pouco a inflação, ou seja, deveria cair ali um pouco para acomodar o que foi ganho, né, nesses 2 últimos anos. Para vocês terem uma ideia, então, isso daqui é o quê? Ficou faltando aqui o título, mas é o spread entre o preço do papelão e as aparas, ou seja, quantas vezes o papelão vale o preço da apara. E a gente nota que antes da pandemia, isso aqui ficava entre 5 e 6 vezes. Durante a pandemia, o que aconteceu foi que o preço das aparas disparou e, de repente, o preço do papelão não acompanhou. Mas depois, quando ele retomou, a gente tem agora que o preço do papelão é algo como 7, 8 vezes o preço da apara. Assim, ele está, de fato, muito acima. O spread entre a apara e o papelão está um nível bem elevado. Então, assim, o que a gente quer dizer um pouco com isso? Imaginem o seguinte, a gente tem o pão e o trigo, né, a farinha de trigo. O que acontece é o seguinte, se a farinha de trigo custa R$1 o quilo, eu consigo vender o pãozinho por R$3 o quilo. Então, esses R$2 é o que eu conseguia agregar de valor. Aí, de repente, o preço da farinha de trigo foi para R$3. Aí eu vou lá e aumento o preço do pãozinho para R$8. E quando o preço da farinha de trigo cai, a tendência é que o preço do pão deveria cair também. E eu acho que esse que é o grande medo que o mercado tem, e até a gente vai ver um pouco das projeções. Bom, aqui então, o que é? É a projeção que o mercado tem para o EBITDA e receita líquida da Irani nos próximos anos. E o que a gente nota é que a tendência é que a Irani tem um EBITDA aí na casa dos 520 milhões para 2022, mas o mercado projeta um EBITDA de 490 em 2023 e 460 em 2024, ou seja, o EBITDA cairia. O que em teoria não faria muito sentido, porque eles têm a plataforma Gaia para entrar em operação em 23 e 24, o que deveria melhorar o EBITDA da empresa. O que tem acontecido é que o mercado projeta uma queda no preço médio do papelão, isso aqui impactaria a receita e, consequentemente, também o EBITDA. Então, assim, nas contas do mercado, eles já embutem uma queda do preço médio do papelão. O que pode acontecer? Se o preço médio não cai do jeito que o mercado espera, a gente tem um upside considerável aqui na Irani. Tá? Então, para mim aqui é o grande issue, para mim aqui é o grande risco. De novo, o que a gente tem escutado no curto prazo, terceiro e quarto trimestre desse ano, é que assim, a demanda continua forte, a oferta estrangulada, então é difícil cair muito o preço do papelão. E é o que aconteceu no terceiro trimestre. O terceiro trimestre não veio com uma queda no preço do papelão. Bom, e depois que a Irani divulgou o resultado, as ações tiveram uma queda. Então a gente vê aí que as ações chegaram a cair mais de 6% ao longo do dia. Quando a gente olha para o preço-lucro da empresa, ela está negociando aí algo como 5,8 vezes o lucro dos últimos 12 meses.
Mas esse lucro, ele considera essa variação de ativos biológicos, que é um evento que ele não é recorrente. Quando a gente ajusta por isso, o preço-lucro da empresa está em mais ou menos 7,5, 8 vezes. Nesses patamares, eu voltei a montar a posição em Irani. Eu acho que o mercado está um pouco pessimista com o preço médio do papelão para o ano que vem. Para quem me acompanha nas minhas lives, eu tinha comentado que eu tinha posição em Irani já há algum tempo. Quando o papel bateu ali os 9,25, 9,30, eu vendi. E agora que o papel veio para os 8,40, eu voltei a montar uma posição de novo pequena, 3% da minha carteira de ações, mas é um papel que eu acho interessante, que tem uma perspectiva boa para o médio prazo. Inclusive, pessoal, a gente vai ter a nossa live agora no dia 2 de novembro, às 8 da noite, então não percam, tá? A gente vai discutir um pouquinho carteira, eleições, tirar dúvidas, enfim, aquele bate-papo que a gente sempre faz. Então, para quem está chegando aqui no canal, não perca a nossa live agora no dia 2 de novembro. Então, assim, voltei a montar uma posição pequena em Irani, 3% da minha carteira. Eu acho que o mercado está um pouquinho pessimista. Minhas projeções para EBITDA são um pouco melhores do que o mercado tem para o ano que vem. Então é isso daí, pessoal. Eu acho que o resultado da Irani, de maneira geral, para mim, foi positivo. Não sei se o mercado acabou batendo um pouco, justamente por conta de preço médio de papelão, enfim, mas eu gostei que eles conseguiram adiantar a plataforma Gaia. Eu achei interessante os preços médios de papelão. Eu acho que o quarto trimestre ainda deve vir bom. Ano que vem, óbvio, a gente pode ter uma queda no preço médio de papelão. Nas minhas projeções, eu coloco uma queda de uns 10% no preço médio de papelão em termos nominais. Em termos reais, seria algo como 15%. E ainda assim, eu acho que a empresa tem um upside interessante, até por conta desse projeto de médio prazo que eles carregam no balanço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o like e comentar o que vocês acharam desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.